Durante a maior parte da minha vida, eu pensei que o medo era o meu maior inimigo. Mas na verdade, eu percebi que o medo é a melhor ferramenta que você tem para chegar longe na vida. Isso acontece porque muitas vezes o ser humano é melhor em se motivar para fazer uma tarefa difícil, evitando um desconforto futuro. Ou seja, é mais fácil você ir para a academia e começar a fazer uma dieta evitando ficar obeso ou sedentário ou doente lá na frente, do que simplesmente fazer essas coisas porque você quer ter um corpo saudável. A melhor motivação que nós podemos ter é evitar um desconforto futuro. E muitas vezes nós preferimos fugir disso. Quando eu era criança, eu evitava qualquer tipo de desconforto na minha vida. Seja falar em público, na escola, seja interagir com novas pessoas, seja fazer novos esportes, porque as pessoas estariam olhando ou me julgando. E justamente esse medo me impediu de ter novas experiências que seriam importantes para mim no futuro. Mas paralelamente, hoje eu percebo que eu posso usar esse medo no lugar certo. E na verdade, usar esse medo como um combustível para que eu tenha mais energia do que as outras pessoas para chegar exatamente no lugar onde eu quero. Isso não é mágica, isso não é truque, isso é comportamento humano, isso é psicologia. O medo, na maioria das vezes, não é algo que você nasce com ele, e sim você aprende a ter medo. Seja medo de avião, seja medo de falar em público, seja medo de conhecer novas pessoas. Essas situações todas foram aprendidas pelo seu cérebro. Na psicologia, nós estudamos uma coisa chamada condicionamento pavloviano, ou condicionamento clássico, que basicamente ele explica como nós condicionamos um estímulo neutro a uma resposta comportamental condicionada. Tudo isso por conta de algum estímulo condicionado que tem no meio do caminho. Por exemplo, quando você vai falar em público, essa situação por si só não te dá medo, não é aversiva para você. Mas, quando você condiciona isso com uma pessoa rindo de você, ou simplesmente uma pessoa mangando da sua cara, uma pessoa falando mal de você, consequentemente você passará a desenvolver uma resposta de ansiedade, de medo, de culpa, de vergonha. Então você condiciona um estímulo neutro, que é falar em público, com o estímulo das pessoas rirem de você, zombarem de você, e isso gera uma resposta de ansiedade. É assim que funciona o condicionamento clássico. Boa parte dos nossos medos funcionam dessa maneira. Nós condicionamos eles e aprendemos a ter medo deles. A parte boa é que nós podemos fazer o processo contrário. Nós podemos inverter tudo isso. Nós podemos perder o medo. Não é fácil, mas é possível. Isso pode acontecer por meio de um processo chamado extinção da resposta. E existem várias formas de se fazer isso. Uma delas é através do método da dessensibilização sistemática. Basicamente consiste em você fazer pequenas exposições graduais que vá com o tempo diminuindo aquela resposta de medo e ansiedade que você tem. Se você tem muita vergonha de falar em público, é necessário que você comece se expondo aos poucos. Por exemplo, você pode começar puxando assunto com uma pessoa na rua, depois você pode puxar assunto com uma pessoa na faculdade, no trabalho, e você vai se expondo gradativamente. Depois você pode se envolver em alguma ONG, algum projeto voluntário, para que você tenha que participar mais, você tenha que falar com mais pessoas. Depois você pode começar a falar em público em trabalhos da faculdade e, consequentemente, você vai aumentando o nível de dificuldade até que fique fácil falar em público. Esse é só um dos exemplos, mas isso serve para qualquer tipo de medo que você tenha. A maioria das pessoas tenta seguir o caminho mais fácil, que é simplesmente evitar o medo, não enfrentá-lo. Só que aqui nascem dois problemas graves. O primeiro problema é que o seu medo ele tende a se estender para outras áreas da sua vida. Na psicologia comportamental nós chamamos isso de generalização respondente. Imagine o seguinte cenário: uma pessoa ela foi mordida por um pitbull, um cachorro, e a partir desse dia ela começou a desenvolver medo por animais, mais especificamente por cachorros. Mas o que acontece é que o nosso medo ele pode se expandir para outros contextos, e acontece que toda vez que essa pessoa vê um cachorro, ela sente medo, não necessariamente apenas o pitbull. Se ela vê um cachorro de outra raça, como um poodle ou um golden, ela já começa a aumentar
os sintomas de ansiedade, de medo, de palpitação. Os medos que nós temos tendem a se estender para outras áreas e outros contextos e outros estímulos das nossas vidas. Pode perceber que uma pessoa que tem muita vergonha de falar em público, muito medo, é provavelmente uma pessoa que tem medo até de puxar assunto com alguém na rua, de dar bom dia para um padeiro, dar bom dia para um vizinho. Então o medo ele tende a se estender e quanto mais ele se estende, menos capaz você sente em lidar com as situações da sua vida. O segundo problema é que frequentemente pessoas que têm algum tipo de medo, elas tentam evitar ele através da esquiva comportamental, que basicamente é você não fazer aquela tarefa e encontrar um meio para sair dela o mais rápido possível, evitar o desconforto. Justamente essa ideia de evitar o desconforto faz com que a pessoa no curto prazo ela se sinta bem, ela tem um alívio imediato, mas a longo prazo ela começa a ficar boa em se esquivar, ela aprende a se esquivar cada vez mais. É isso que acontecia com a gente na escola. Os professores passavam trabalhos para nós fazermos e em muitos cenários nós esquivávamos, deixávamos outro colega apresentar para a gente, dávamos desculpas para não ir para a frente da turma. Evitávamos a qualquer custo estar em uma situação desconfortável. Mas o problema é que quando nós crescemos e viramos adultos, nós precisamos enfrentar essas situações, porque é justamente no desconforto que nasce o conhecimento. E o conhecimento é a melhor arma para você lidar com medo. Não é a coragem, é o conhecimento.